Boa noite, Primeira Igreja Batista em Pitangui. Boa noite a você que está nos assistindo, você que acompanha a página da Primeira Igreja Batista em Pitangui. Meu muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você estar compartilhando os vídeos, as ministrações, as palavras, o qual nós temos colocado na página. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É com muita alegria que nós começamos mais esse culto, né? Nós tivemos um probleminha na transmissão. Começamos o culto 7h20, mas por questão técnica a conexão caiu e estamos retomando de novo a ministração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Domingo passado nós tivemos a presença do missionário Rodrigo, ele é da Jocum Resende, ele e sua família. Estava falando um pouco sobre viver pela fé, sobre as experiências que Deus tem feito na vida dele, a ele com sua esposa, sua filhinha, e com certeza a ministração desse servo, desse homem do Senhor, impactou a sua vida, de saber que no momento o qual nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento que o Brasil, não só o Brasil, o mundo se encontra num caos, o Senhor cuida dos seus, entendeu? O Senhor cuida dos seus, o Senhor provê os seus. Então é com muita alegria que eu glorifico e exalto esse Deus, que Ele está no controle de tudo, irmãos. Mais uma vez, Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da situação, Ele não perdeu o controle de nada. Ele é soberano. E hoje eu quero falar um pouco sobre forjado por Cristo. Hoje eu estava pela manhã orando e pedindo a Deus um direcionamento, o que ministrar. E eu tinha já um texto, eu tinha meditando num texto bíblico, mas não tinha um tema para esse texto bíblico, né? E pela tarde o Senhor compartilhou comigo que eu deveria colocar o tema forjado por Cristo, né? E antes de começar, eu queria estar orando, mas eu queria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Estaremos fazendo uma reflexão a respeito desse texto. Mas eu queria orar, você que está aí no conforto da sua casa, que você possa estar nos acompanhando, orando juntamente conosco, pedindo ao Espírito Santo do Senhor Jesus que traga iluminação à sua mente, para que você possa compreender a palavra do Senhor já revelada aos nossos corações. No nome de Jesus. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, que estaremos orando ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Clamamos a ti, ó Espírito Santo de Jesus, que traga a iluminação em nossas mentes, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor já revelada. Oro pedindo ao Senhor, ó Espírito Santo de Jesus, que possa levar o nosso coração, a nossa mente cativa ao Senhor, para que nós possamos compreender claramente aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Com a sua Bíblia aberta, estaremos fazendo refletindo um pouco sobre esse texto, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 9, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entre a sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro
se estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parece. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Disse o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu gosto muito desse texto aqui, essa analogia do vaso nas mãos do oleiro. Vasos, podemos dizer que é eu e você, e o oleiro é o Senhor. Então aqui, nada mais nada menos que Deus está mostrando para Jeremias que ele pode fazer, ele pode transformar a vida do povo de Israel, ele pode mudar o quadro qual Israel estava passando por aquele momento. Israel estava apaixonado pelos deuses estranhos. Israel tinha se desviado dos caminhos. Então, esse período de cativeiro de Israel fez que ele se adorasse outros deuses e fizesse imagem de fundição. E aí o Senhor está dizendo para Jeremias, que Jeremias é considerado um profeta chorão, um profeta que lamentava, chorava pelo pecado do povo. E o Senhor estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu posso transformar Israel. Da mesma forma, eu posso transformar Israel da forma como eu quero. Eu posso quebrar, porque Israel, nas minhas mãos, é um barro, é um pó, é uma obra. Eu posso transformar ele da forma como eu quero. Eu posso moldar Israel da maneira como eu desejo. E aí o Senhor fala claro: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o Senhor fala assim: você é barro nas minhas mãos. Você é barro, eu posso quebrar, eu posso moldar você da maneira como você quer. Eu posso fazer isso também na sua vida, Jeremias. Eu posso transformar, eu posso mudar você da maneira como eu quero. Mas é interessante que Jeremias, ele se dispõe, ele desce. Ele sai da zona de conforto dele para poder presenciar essa analogia do Senhor. Ele sai da zona de conforto dele e vê lá assim, ó, Jeremias, desta maneira que hoje o povo de Israel se encontra. É desta maneira como o povo de Israel se encontra. É assim, como um vaso imperfeito, como um vaso que não tem utilidade. Mas este olheiro que está olhando para esse vaso, ele olha para ele, está projetando nele, vê um vaso que dá para ser utilizado. Ele vê que é um vaso que pode ser útil. Então aí que ele faz, ele começa a transformar esse vaso de novo. E aqui eu quero ressaltar nesse texto que está falando claramente sobre um arrependimento. E aí eu quero ir lá para Jonas. Quando Jonas recebeu a missão de pregar o evangelho em Nínive. Jonas, vendo a atrocidade daquele exército de Senaqueribe, que eles esfolavam os homens, destruía, e Jonas não queria que esse povo se arrependesse, ele queria ver a ira de Deus consumir aquela nação. E aí, quando ele foge para Tarsis, e quando ele depois tem um encontro com Deus dentro da barriga do grande peixe, ele volta e ele começa a pregar e houve um arrependimento grandioso na vida naquela nação. E aqui, nada mais, Deus está falando assim, ó, aqui em Jeremias está falando a respeito do arrependimento também. Ele começa uma analogia falando a respeito de um vaso nas mãos do olheiro. Fala que o olheiro estava ali fazendo o seu trabalho sobre a roda. Aquele barro se desfez ou se deformou nas suas mãos. O que ele fez? Ele transformou, ele começou a fazer de novo.
Então, então nos dá a entender que nós somos uma obra perfeita de Deus. Dá a entender não mesmo. Nós somos uma obra perfeita de Deus. E lá em Gênesis, capítulo 3, Jesus e Deus e o Espírito Santo estavam lá dizendo assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então eu e você somos uma obra perfeita de Deus. Eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus nos formou, ele disse que isso era bom. Então Deus teve um contentamento muito grande na criação de mim, na minha criação e na sua criação. Deus teve um contentamento muito grande quando criou o homem. E aí o texto está falando claramente, lá no final, diz assim, ora, no texto final diz assim, não há esperança porque andaremos consoante no nosso projeto, cada um farão segundo o que lhe apraza. Portanto, assim diz o Senhor, pergunta agora entre os gentios sobre quem houve tal coisa, sobre a maneira honrará cometer vingança de Israel. E aí o Senhor está falando claramente aqui assim, que o mal que ele tinha pensado em fazer, ele não ia fazer se aquele povo se arrependesse. Aí fala assim, no versículo 10 diz assim, ó, se fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e lhe faria. Ora, e aí no 9 diz assim, e no momento que falava ser de uma nação ou de um reino para edificar e plantar. Então Deus está falando claramente aqui assim, que quando aquela nação de Nínive se arrependeu, o Senhor derramou o que? Ele se voltou atrás aquilo que ele ia fazer com aquela nação. E aqui em Jeremias capítulo 18, o Senhor está repetindo o mesmo feito que fez lá em Nínive. E sendo que Jeremias é um pouco mais à frente. E o Senhor está falando assim, se o povo de Israel se voltar para mim de novo, eu vou transformar eles como fez esse oleiro. Se o povo de Israel se converter e se arrepender do mal que tem feito e voltar o seu coração para mim, eu não vou fazer aquilo que outrora eu ia fazer. E assim aconteceu com o povo de Nínive. Jonas foi lá, pregou e houve um arrependimento genuíno. E o mal que o Senhor ia fazer, não fez. Porque viu o arrependimento no coração daquele povo e aquela nação toda se converteu ao Senhor. E olhando para nós, para a nossa realidade hoje, olhando para nós como igreja, o Senhor nos convida a cada dia a tomar a essa postura, a essa decisão de se arrepender, de entregar a nossa vida ao Senhor, de dizer assim, de entregar a vida e deixar que Deus transforme a sua vida. Eu gosto muito quando eu leio esse texto de Jeremias capítulo 18, eu lembro muito da minha vida, eu lembro muito da minha trajetória, de como eu cheguei aqui, de quem eu era antes. Eu era um vaso sem utilidade, quebrado, destruído. Eu era algo descartável. Eu era algo que não tinha valor algum, que era desprezado à vista de todo. Era algo incerto. E não havia uma perspectiva de vida para mim. Mas o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. O Senhor, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e Ele entrou na minha vida, tudo se fez novo. Ele me quebrou e me fez de novo, me fez um vaso para a honra. Porque antes eu era um vaso de desonra. Eu era um vaso que desonrava o Senhor.
Hoje eu sou um vaso que honra, que glorifica ao Senhor. Então, talvez você esteja aí pensando, mas eu sou um assassino, eu sou um pedófilo, eu sou um homicida, eu sou uma pessoa que trai a minha esposa, eu sou um adúltero, eu sou um fornicador, eu sou um ladrão. Não há jeito para mim, não há esperança para mim. Eu digo para você que há esperança. O mesmo Deus que resgatou e transformou a minha vida é o mesmo Deus que opera até hoje. É o mesmo Deus. Se nós formos olhar todos os homens da Bíblia, todos eles foram transformados. Vamos pegar Zaqueu. Era um cobrador de impostos. Era um homem que roubava das pessoas. E o Senhor transformou a vida deste homem. E ele de ladrão passou a ser seguidor de Jesus. Vou colocar Paulo de Tarso, o homem que assolou a igreja, o homem que matava os cristãos, o homem que tinha carta de deliberação para ir para Damasco, para acabar com tudo aquilo. Ele tinha aquilo como uma seita. E quando ele teve um encontro genuíno com Deus, a vida dele foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, meus irmãos, se nós formos, se eu for dizer que tantos e tantas figuras de homens, de personagens bíblicos que foram transformados pelo Evangelho, que foram transformados por entregar a sua vida a Jesus, eu sou uma prova viva de tudo o que Deus fez na minha vida. Então, assim, o texto aqui diz assim, não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, este como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então o Senhor falou assim, eu não posso fazer com você? Eu não posso transformar a sua vida? Eu não posso te tirar do lamaçal do pecado? Eu não posso mudar a sua história? Eu não posso fazer você um homem fiel? Eu posso fazer você um homem fiel? Eu posso fazer você um homem correto? Eu posso transformar a sua vida? Eu posso tirar a cegueira espiritual? Eu posso tirar você do lamaçal do pecado? Eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você possa imaginar. Porque como barro nas minhas mãos, você é. Então assim, eu sou o oleiro, eu te formei, e eu posso quebrar você, e eu posso transformar você, eu posso tirar você da onde você está. Não sei se vocês sabem, mas existe 200 tipos de barro. Mas somente 8 barros são necessários para fazer um vaso. E eu quero falar de um barro específico que é a argila. A argila é um barro que é tirado de um pântano, muitas das vezes, de um lago fedorento, fede muito a argila. E é muito mais nessa região de mar, de lagos, que tem muito tipo de argila. E é um processo muito grande, porque quando o olheiro vai pegar essa argila, ele não pega ela totalmente limpa, ele pega ela com todas as impurezas, com todas as sujeiras que ela se encontra, e o fedor também dela. E aí ele começa o processo de amassar aquela argila, amassando, porque ela é uma argila dura. Isso não tem a ver com a nossa vida. A maneira onde nós nos encontramos hoje, o momento que nós estamos, o local no qual nós estamos inseridos, o pecado que tem nos rodeado e que tem trazido uma podridão tão grande. E aí o Senhor, com sua infinita graça, amor e misericórdia, nos tira de lá. Nos tira daquele lamaçal. E aí começa um processo de purificação. Porque para o oleiro fazer a sua obra, para o oleiro transformar aquela argila em vaso, ele precisa amassar.
amassar, ele precisa tirar todas as impurezas, senão o vaso ele não vai ficar perfeito. São galhos, são pedras, são coisas que muitas das vezes se encontram. E muitas das vezes quando nós vamos para Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós vamos com todas as mazelas. Nós vamos com toda a podridão. Nós vamos com todo o pecado. E nesse processo de caminhada, nesse processo de caminhar com Cristo, que Ele vai nos purificando. Que um texto que eu gosto muito, que fala assim, ó, vinde após mim, toma a tua cruz e me siga. Quando Jesus está dizendo isso, quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim, ó, vem da maneira como você está. Toma a tua cruz, toma as suas cargas, toma as suas chagas, toma o seu pecado e venha. Acompanha, mas não vem atrás de mim. Venha. Nós vamos entrar num profundo discipulado. Nós vamos entrar num profundo discipulado aonde eu vou te direcionar, aonde eu vou ministrar, aonde eu vou te curar e aos poucos o que vai acontecendo? Eu vou te lavando. E na medida que eu vou te lavando, vai caindo todas essas impurezas. Vai caindo as escamas, vai caindo todo o pecado, vai tirando você todas as impurezas e você vai começar a ser um vaso segundo o que eu desejo. Então é muito interessante isso, esse processo de amassar o barro. É muito interessante esse processo porque na medida que vai amassando, esse amassar para mim é a lapidação de caráter mesmo. E a lapidação de caráter, no meu ponto de vista, é uma das fases, é um dos processos mais doloroso para uma pessoa que vem a Cristo. Sabe por quê? Porque vai de encontro à cultura, vai de encontro à crença, vai de encontro a costumes, vai de encontro a tudo aquilo que você foi ensinado na tua casa, tudo aquilo que os seus pais te ensinou, os usos e costumes. Então vai de contra tudo aquilo. A lapidação de caráter, no meu ponto de vista, é a transformação de uma cosmovisão. Você tinha uma cosmovisão disso aqui, e aí quando você vem para Cristo, isso é mudado. Você para de olhar para baixo, você começa a olhar para frente. E aí tem essa transformação da sua cosmovisão. Então esse processo de amassar o barro, esse processo de purificação desse barro também. E aí quando você passa por esse processo, é um processo de uma moldura, você passa por outro processo de modelo. Você começa a ser um modelo referencial para as outras pessoas. Você começa esse processo de você conhecer a Cristo e fazer ele conhecido. As pessoas quando olham para mim, as pessoas que me conhecem, os mais antigos que me conhecem, né, justamente na cidade aonde eu nasci, que é Magé Pebetá, né? Então as pessoas que me conhecem, que me viu, que caminhou comigo nesse processo quando eu era das trevas e olha para mim e fala assim, nossa, que mudança, nossa, que transformação, nossa, aquilo, mas isso aqui não é mérito meu, não é mérito humano, mas é mérito de Deus. Porque se não fosse pela graça, se não fosse pelo amor de Deus ter me alcançado, se não fosse por essa palavra, pelo evangelho, se não fosse o rei de Deus que viesse na minha vida, se não fosse a morte, a ressurreição, não fosse a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, que me deu uma oportunidade de me colocar de novo debaixo do governo de Deus, o que seria de mim? O que seria de mim? Então é mérito para Jesus, é mérito para Deus, que eu era um barro, que eu era uma argila que fedia e eu fui transformado pelo Senhor. Então se Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida. Eu não sei de que maneira hoje você se encontra, eu não sei. Eu não sei qual é a sua história.
Eu não sei se você está aí pensando em se matar, eu vou dar cabo na minha vida, eu estou depressivo, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não sei. Eu não sei como você se encontra hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. A sua vida tem jeito. A sua história, o problema o qual você está vivendo tem solução. E a solução é Jesus. A solução é Jesus. Quando você entregar a sua vida para Cristo e deixar que Ele entre e mude, deixar que Ele entre e habite no seu coração, Ele vai falar para você as mesmas coisas que Ele disse para Jeremias. Não poderei eu fazer como fez ele. Eu posso fazer em você como fez esse olheiro. Eu posso te quebrar e te fazer de novo. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso tirar o câncer que você está vivendo, que está passando. Eu posso tirar tudo aquilo que você... Eu posso tirar você do quadro qual você está vivendo. Eu posso, porque eu sou Deus. Eu sou soberano. Eu estou no controle de tudo. Eu que te criei. Você é um vaso. Você é obra das minhas mãos. Você é imagem e semelhança. Fui eu que te criei. Quando eu estava lá na Trindade, eu falei, estava eu e Jesus, o Espírito falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você é obra minha. Não há nada que eu possa, não há nada que eu não possa fazer por você. Mas ó, eu respeito o seu espaço. Eu não posso ir aonde você não deixa eu ir. Quando Jeremias, que o Senhor falou assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e ouvirá as minhas palavras. Então assim, o Senhor falou para Jeremias, dispõe-te. Então Jeremias ele teve que sair da onde ele estava, talvez da sua zona de conforto, para poder ir até a casa do oleiro, para ouvir aquilo que Deus queria falar com ele. E talvez Deus está te convidando nessa noite a você se dispor, se disponha. Sai do quadro qual você está vivendo e se disponha aí aonde Deus quer que você vá. Então, para você poder ouvir, para você poder entender, você tem que sair do quadro qual você se encontra. Se você quer ouvir, se você quer realmente entender aquilo que Deus quer, se você quer realmente ser transformado, ter uma vida relevante, você precisa sair da zona de conforto. Eu quero compartilhar com vocês um dos textos bíblicos também que eu gosto muito, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Esta mulher é uma mulher rica, da alta sociedade, e esta mulher tem uma hemorragia. Há 12 anos que essa mulher estava com a hemorragia. E ela gasta tudo aquilo que ela tinha em medicamentos, em recursos, para poder fazer estancar aquilo. E intentos e fracassos. Gastou tudo aquilo. E ela simplesmente ouviu falar, se apenas ela tocar na orla do vestido de Jesus, ela seria o quê? Curada. Então esta mulher, ela já tinha gastado tudo, certo? Toda a sua riqueza. Ela já tinha perdido a sua liberdade. Ela já não podia estar mais em público. Ela não podia estar mais diante das pessoas porque ela era considerada uma mulher impura. A sua dignidade já se foi embora. Porque era... E então ela ouve falar a respeito que Jesus poderia curar se ela apenas tocar na orla dos seus vestidos. E essa mulher, ela sai numa busca avassaladora. E ela começa a ir no meio da multidão. E ela começa a ouvir as vozes. Saia daqui, sua impura. Você não poderia estar aqui. Você está feio. Você não saia daqui, saia daqui. E em tantas vozes, tanta
opressão, tantas pessoas empurrando ela. Imagina esse cenário na sua mente agora, tantas pessoas empurrando, falando saia daqui, aquele cheiro, provavelmente ela, aquele rastro de sangue atrás dela e todo mundo se afastando dela com medo de pegar aquela contaminação, e aquela mulher se lança aos pés de Jesus. E quando ela toca na orla do vestido de Jesus, sai poder. E aí Jesus diz assim: quem me tocou? E os seus discípulos, com os olhos carnais, e falam assim: Senhor, mas a multidão te aperta. E o Senhor pergunta quem me tocou, e Jesus fala assim: mas pois de mim saiu virtude. O Senhor fala: pois de mim saiu poder, porque aquela mulher tocou no Senhor com fé, meu irmão. Todo mundo estava tocando em Jesus, todo mundo estava poupando Jesus, mas ninguém estava tocando nele com tanta fé como aquela mulher estava tocando. Mas ela saiu da zona de conforto dela. Ela saiu do seu quadro de lamentação. Ela saiu dali, ela rompeu com tradição, ela quebrou todas as barreiras daquela época e ela foi atrás de Jesus. Com o coração humilde, quebrantado, ela foi curada. Não porque Jesus curou ela, mas porque a fé dela o curou. Ela creu que Jesus poderia curar se ela apenas tocasse. E a fé dela ativou a cura na vida dela. Então, meus irmãos, não sei o quadro qual você está passando hoje. Não sei. Não sei mesmo. Mas você quer resposta para a sua dor? Você quer resposta para a sua cura? Sai do conforto, sai da zona, sai daí desse momento de autoapreciação. Para de lamber as feridas, corre para Cristo. Somente Ele pode transformar a sua vida. Entrega a sua vida para Jesus. Pare de sofrer. Você não tem jeito para mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, a palavra de Deus fala assim: ó, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Eu posso transformar a sua vida, diz o Senhor. Eu posso mudar a sua história. Não é você que diz, não é você que dita como você vai ser, é eu. Eu posso mudar a sua história, mas eu só posso mudar a sua história se você permitir que eu mude ela. Somente eu posso mudar a sua história. Somente eu posso trazer a cura que você precisa. Mas se você permitir que eu faça isso. Mas para isso você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa me buscar. Você precisa entregar a sua vida a mim. E deixar que eu entre e transforme a sua vida. Eu quero que você se disponha. Se dispõe, meu irmão. O convite nessa noite é que você se disponha. Deixa Deus forjar a sua vida. Deixa Deus cuidar, lapidar o seu caráter. Assim você olha hoje para você e fala assim: eu não tenho jeito. Não, pastor, não tenho jeito. Não há mais jeito para mim. Mas a palavra diz claramente: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. E diz mais o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos. Você é um barro nas mãos do olheiro, e o olheiro é o Senhor Jesus. Ele tem total controle da obra que ele fez. E ele pode mudar e transformar a sua vida. Mas para isso você precisa se posicionar. Pare de ficar chorando. Pare de ficar sofrendo. Pare de ficar lutando. Pare de ficar batendo a cabeça na parede. Pare de sofrer. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Cristo entrar na sua vida. Deixa Ele transformar a sua vida. Para você vivenciar, para você ver o milagre de Deus na sua vida. Deixa Ele mudar a sua vida por inteiro. Entrega nessa noite a sua situação, a sua dor, o seu problema, a solução.
A dor que você está passando, a solução, a enfermidade que você está passando, a cura, somente no Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Queria que você abaixasse a sua cabeça onde quer que você esteja nesse exato momento. Se você entendeu a mensagem desta noite, que você precisa, que não há nada que Deus não possa fazer. Se você entendeu que o seu problema Deus pode mudar, que com a sua enfermidade Deus pode restaurar a sua saúde, e se você entendeu isso, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E se eu te faço um convite hoje, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria te convidar a você entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Eu queria te convidar a você a entregar a sua vida para Jesus, deixar que Deus entre na sua vida e mude a sua história. Deixar que Deus transforme, deixar que Deus te quebrante e te faça de novo. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro. O Senhor quer fazer de você um vaso de honra. O Senhor quer transformar a sua vida. A palavra dele fala, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro. Ele falou assim, eu quero fazer. Eu quero fazer muito mais por você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero te dar alegria. Eu quero te dar paz. Eu quero te dar um norte. Eu quero te dar um sentido maior. É o Senhor que está te chamando nessa noite. Ele quer transformar a sua vida porque Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que te criou. Ele é o Deus que estava lá no começo e falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tu é a imagem, tu és semelhança de Deus. No nome de Jesus, abaixa a sua cabeça. Se você entende hoje que você precisa entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e que você entregasse a sua vida para Jesus nessa noite. Se você entendeu que você precisa hoje entregar a sua vida para Jesus, faça isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero estar orando por você nesta noite. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Obrigado porque o Senhor pode transformar a minha vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor pode transformar a vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor pode fazer aquilo que o médico não pode fazer. Obrigado porque o Senhor pode fazer aquilo que a ciência não pode fazer. Obrigado porque o Senhor pode mudar a história de uma nação. O Senhor pode mudar a história de uma pessoa. O Senhor é soberano. Tu és soberano, Senhor. E nesse exato momento o Senhor pode fazer aquilo que muita gente não pode fazer. O Senhor pode restaurar casamentos, o Senhor pode restaurar famílias, o Senhor pode transformar a vida de pessoas, o Senhor pode fazer muito, infinitamente mais daquilo que possamos imaginar, porque Tu és soberano, Tu és grande, Tu és Deus forte, Tu és soberano, Senhor. E essas pessoas que no exato momento entregando suas vidas ao Senhor. Deus, eu quero abençoar, Deus, essas pessoas onde quer que elas estejam. Deus, eu quero abençoar, Deus, elas nessa noite. Que elas, Senhor, possam ser impactada pela presença do Senhor. Deus, eu oro, Deus, por uma transformação na vida. Eu oro por uma transformação no seu lar. Deus, eu oro, Deus, por uma transformação do Senhor. Deus, eu oro pela manifestação da graça do Senhor. Eu oro pela revelação do Senhor na vida dessas pessoas. Deus, no nome de Jesus, receba, Senhor, os seus filhos, escreva, Deus, o nome deles no livro da vida, Deus, no nome de Jesus, e transforme a vida deles, como diz sua palavra. Não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, então faça, Senhor, no nome de Jesus, faça, quebra, Senhor, esse barro e faz de novo, molda, Senhor, ele segundo o teu desejo, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, no nome de Jesus. No nome de Jesus, glorificamos, exaltamos o teu santo nome. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você deu um passo muito importante nesta noite de entregar a sua vida para Jesus, nos deixe conhecer. Coloque aí nos comentários, fala assim: eu entreguei a minha vida para Jesus, que nós estaremos entrando em contato com você via Facebook ou WhatsApp, para poder estar te acompanhando, te monitorando e podendo te auxiliar naquilo que for preciso, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que tenham uma semana abençoada pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Meu irmão, vá em paz. Tenha uma semana abençoada. E domingo que vem nós estaremos de novo aqui trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.